tarde, me chamo Gabriela, sou professora de Biologia e hoje a gente vai entrar em mais um conteúdo do SSA1 que se trata sobre os carboidratos. Mas afinal, o que são carboidratos? O que se trata? O que é? O que a gente deve estudar? Os carboidratos nada mais que são moléculas orgânicas formadas por carbono. Falou de carboidrato, a gente lembra de carbono, certo? Possui hidrogênio, oxigênio, glicídios hidratados de carbono e açúcares, que são outros nomes que eles podem receber. Ou seja, os glicídios nada mais é que açúcar, que a gente vai ver daqui para frente, certo? As principais fontes de energia do sistema vivo, uma vez que a libera durante o processo de oxidação. Participam também da formação de estruturas de células e de ácido nucleico. Bora lá. O carboidrato, ele possui uma combinação e outra combinação, ou seja, aqui é a combinação geral da formação de carbono, hidrogênio e oxigênio. E aqui é a formação geral, que é a fórmula dele, CnH2O, ou seja, carbono, hidrogênio e oxigênio. Fórmula e aqui a sua composição, beleza? Passando aqui, quando a gente falar sobre carbono, a gente vai lembrar... Carbono não, gente, desculpa. Carboidrato, a gente vai lembrar de quê? De um pão, de um macarrão, de arroz, aquela comida que contém massa, beleza? Então, ó, macarrão, cereais, aqui tem pão, a gente lembra muito de massa, né? Mas os carboidratos, eles não só constituem massas, mas também como as frutas, que a gente vai entrar daqui para frente. A função do carboidrato, a primeira função é armazenar energia, certo? O amido e o glicogênio, eles são carboidratos responsáveis pelo armazenamento de energia de animais e de vegetais. 2. Produção, ou seja, vai armazenar aquela energia e vai produzir essa mesma energia. Os carboidratos são as principais fontes de energia, certo? Porque ele é constituído por gorduras, açúcares. Então, tudo isso ajuda na produção de energia. Estruturais também. Todos os componentes celulares são formados por um carboidrato e eles formam as bases necessárias para a estrutura das células. Beleza? Passando aqui, tem a classificação do carboidrato. Não dá para falar de carboidrato sem classificar. Existem os monossacarídeos, oligosacarídeos e os polissacarídeos, certo? Quanto ao número de monômeros, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Passando aqui, a gente vai falar um pouco sobre os monossacarídeos. Os açúcares fundamentais não necessitam de qualquer alteração para ser absorvidos, propriedades. Solúveis em águas, ou seja, os monossacarídeos são aquelas substâncias solúveis em águas, certo? E insolúveis em solvente orgânico. Brancos e cristalinos, a maioria com sabor doce, que são o caso das frutas. E estão ligados à produção energética, ou seja, os monossacarídeos estão relacionados nas frutas, certo? Os monossacarídeos mais importantes. A glicose ou detroxi é a forma da açúcar que circula no sangue e se oxida para fornecer energia. No metabolismo humano, todos os tipos de açúcares se transformam em glicose e é encontrado no milho, na uva e em outras frutas vegetais, ou seja, todo aquele aminoácido, certo? Deixa eu ver, o sangue. Ó, no metabolismo humano, todos os açúcares, eles são transformados em glicose, ou seja, todo o açúcar que é encontrado no carboidrato, ele se transforma, ele recebe essa transformação
na parte de glicídios, né? De glicose, no caso. Que é o que? Nada mais é que açúcar. Glicose, ou seja, a gente pode encontrar no leite e nas frutas. Aqui a gente encontra bastante glicose, monossacarídeos. E aqui também. E existem duas divisões. A primeira divisão é a frutose ou levulose, que é o açúcar das frutas, que a gente falou anteriormente, e o galactose, que é o que? Leite, certo? Ó, faz parte da lactose o açúcar do leite, ou seja, galactose vai ser o açúcar que contém dentro do leite, certo? E frutose, lembra de fruta, vai ser o açúcar que contém dentro da fruta, ok? Monossacarídeos. O número genérico dos monossacarídeos é dado baseado no número de carbonos, mas a terminação -ose tem algum significado atrás disso. Bora lá. Ose, 3 carbono, triose, ou seja, a gente só vai colocar a inicial do número e ose sempre vai ser padrão, certo? 3 carbono, triose, 4 carbono, tetrose, 5 carbono, pentose, 6 carbono, hexose, 7 carbono, heptose, ou seja, tem até uma musiquinha. Mete 1, et 2, prop, é 3, buta é 4, penta é 5, hexa é 6, hepta é 7 e assim vai. Então essa música acaba ajudando a gente a memorizar, certo? E essa pegadinha não, né? Essa parte aqui, ó, cai muito em química. Você que está pagando química orgânica, está estudando química orgânica, é muito importante vocês saberem isso também na parte de carboidrato, porque entra. Podem ser classificados ainda como aidoses ou cetoses, a função orgânica. Passando aqui, os monossacarídeos, eles geralmente são adocicados. Falou de monossacarídeo, lembra de açúcar, gordura, armazenamento e produção de energia, ok? Cadê? Passando aqui, é a mesma coisa que eu falei anteriormente. Triose, tentrose, pentose, hexose, heptose. Isso daqui foi tudo que eu falei anteriormente, só de forma resumida. Ó, não sofrem hidrólise a glicose, a frutose e a galactose. Glicose, açúcar do sangue, frutose, açúcar da fruta, galactose, açúcar do leite. Beleza? Os monossacarídeos ou os açúcares simples constituem as moléculas dos carboidratos, as quais são relativamente pequenas, solúveis em água e não hidrolisáveis. Passando aqui, a gente tem mostrando como essa açúcar ela entra dentro do cloroplasta, da mitocôndria. Como é que ela recebe essa energia? Certo? Porque tem tudo a ver com o carboidrato. A gente pensa que não, mas tem, gente. Ou seja, o sol, bora lá. O sol, ele transmite essa energia de forma luminosa, calor, sabe? Energia luminosa para o citoplasma. A gente sabe, o citoplasma não, desculpa, a cloroplasto. A gente sabe que o cloroplasto, ele é encontrado nas células vegetais, certo? Então, esse cloroplasto está dentro das células vegetais, que ele produz a clorofila, aquele suco esverdeado, por isso que tem essa tonalidade, certo? O cloroplasto, ele vai receber o calor e vai liberar o calor em forma de fotossíntese. Ele vai pegar o CO2 para ele e vai liberar o oxigênio. E o sol vai voltar com essa energia de forma de calor. Ele vai liberar glicose, certo? E aqui, ó, liberar oxigênio. Esse mesmo oxigênio que está sendo liberado
vai ser passado para as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas vão receber esse oxigênio e vai receber essa glicose. E ela vai ajudar no processo de respiração celular, que vai liberar o ATP e o calor. E assim segue, certo? Então, o que tem a ver, Gabi, esse esquema que tu falou com carboidrato? Gente, o que tem a ver é a glicose. É só isso, tá mostrando como está sendo passado e gerado essa energia e essa glicose de um para o outro. Passando aqui, a gente tem o mesmo esquema, só que de forma mais simplificada. Aqui tem a glicose e aqui tem o piruvato. O piruvato, ele vai passar para dentro da mitocôndria, que aqui é a mitocôndria. Vai passar acetil CoA, o ciclo de Kerr-Bins, certo? E a fosforização oxidativa vai ser passada de um para o outro. O ciclo a gente sabe que vai liberar CO2, certo? E entre o ATP. E aqui também, até a passagem da transformação de oxidação por processo de água. Aqui está mostrando bem a importância da glicose também na mitocôndria, como aqui está mostrando também como é que recebe, como é liberado essa glicose. Oligosacarídeos. Bora falar um pouquinho sobre oligosacarídeos. O oligosacarídeos são grupos de 2 e 10 monossacarídeos. Monossacarídeos a gente está falando muito de glicose, certo? Lembra disso? Através da ligação glicosídica, certo? Glico, a gente já sabe que vai conter açúcar. Os mais importantes são os disacarídeos. Os mais conhecidos são os disacarídeos e trissacarídeos. Nessa tabelinha aqui, ó, tem o que? Disacarídeos, quando por hidrólise, água, lise, quebra. Quebra da água, produz 2 monossacarídeos. Disacarídeo, maltose, sacarose, lactose. A gente vai ver qual é a combinação e a composição de cada uma. Maltose, glicose mais glicose, fonte encontrada em cereais. Sacarose, glicose mais frutose, encontrada nas frutas como cana-de-açúcar. Ou seja, contém a glicose, açúcar, que a gente utiliza a cana-de-açúcar justamente para produzir açúcar. E é uma fruta, certo? Lactose, glicose mais galactose, que dá origem ao açúcar do leite. Gente, isso é simples, mas essa tabelinha aqui, vocês têm que ter em mente, certo? Porque na prova do SSA, pode cair perguntando o que é sacarose. E pode cair assim, né? União de glicose mais glicose, união de glicose mais frutose e outras combinações, sabe? Então, vocês precisam dominar. Domina carboidratos que vocês vão tirar, ó, nota máxima. Passando aqui, ó, hidrólise da sacarose. O que é sacarose? Vou voltar aqui, ó, só para vocês verem. Glicose mais frutose. Hidrólise da sacarose, certo? A quebra do açúcar. Ou seja, aqui está a molécula de sacarose, a invertase, ou seja, vai inverter ela, vai pegar a união das duas, certo? Uma delas. Glicose mais frutose. Então, a hidrólise da sacarose é o quê? Glicose mais frutose. É a união das duas. Beleza? Então, é uma só que vai formar essas duas. Oligosacarídeos. O que se trata, oligosacarídeos? Trissacarídeos, quando por hidrólise, produzem 3 monossacarídeos rafinose, certo? Exemplo, rafinose mais 2H2O passa glicose mais frutose mais galactose, ou seja, glicose, frutose mais galactose.
açúcar, açúcar da fruta, leite. Certo? Observação. A rafinose, aqui está a fórmula, pode ser encontrada no feijão. O feijão, ele também contém açúcar, certo? Se a gente comer um feijão sem sal, a gente vai sentir um gostinho meio adocicado. É o que? É a união de glicose mais frutose mais galactose. Isso daqui é um exemplo da rafinose. Então é encontrado em qualquer tipo de feijão, seja ele branco, carioca, feijão preto, certo? Passando aqui, tem uma tabelinha sobre o polissacarídeos. Polissacarídeos, quando por hidrólise produz 4 ou mais monossacarídeos. Hidrólise vai ser a quebra, certo? Então, bora ver. Glicogênio, açúcar de reserva energética de animais e fungos. Amido, açúcar de reserva energética vegetais ou algas. Celulose, função estrutural, composição, a parede celular das células vegetais e algas. Quitina, função da estrutura, compõe a parede celular de fungos, exoesqueletos, de artrópodes. Artrópodes a gente pode encontrar a quitina nos camarões. Sabe aquela casquinha do camarão, aquela pelezinha que muita gente tira, porque não gosta e come só a carne do camarão? Isso é a quitina. Você que gosta de casca de camarão, você está comendo a quitina. Então, a quitina ela é constituída por quê? Por fungos exoesqueletos de artrópodes. Então, quitina a gente encontra muito em camarão, em lagostas, certo, gente? Inclusive, quitina ele é utilizado muito em laboratórios. Muitos laboratórios usam isso para a produção de fungo, sabe? Então, pedem muitos restaurantes, na verdade, não utilizam casca e mandam para laboratórios. E já ajudam em pesquisas de fungos, certo? Na produção. Ácido hialurônico, função estrutural, cimento celular em células animais. A celulose, aqui está a fórmula da celulose, certo? Vocês vão se assustar assim, mas aqui é a fórmula dela. É o principal componente estrutural das plantas, especialmente de madeira e de plantas fibrosas. Apresentam cadeias individuais, você pode ver que aqui é uma, aqui é duas e aqui é três. E são a mesma cadeia. Cadeias individuais por pontes de hidrogênios que dão às plantas fibrosas sua formação mecânica. Os animais não possuem as enzimas celulases, que são encontradas em bactérias, incluindo as que habitam o trato digestivo dos cupins, e animais de pasto como gados e cavalos, certo? Passando aqui, funções especiais do carboidrato. Ação poupadora de energia e efeito anticetogênico, ok? Poupadora de energia, apresentação do carboidrato suficiente para satisfazer a demanda energética, certo? E aqui, ó, anticetogênico, a quantidade de carboidrato presente determina como as gorduras poderiam ser quebradas. Passando aqui tem funções especiais do carboidrato. O coração, o glicogênio é uma importante fonte emergencial de energia contrátil, na verdade. Sistema nervoso central, ou seja, a grande importância do carboidrato também é no nosso coração e no nosso sistema nervoso central. Sistema nervoso central a gente lembra de centro, ou seja, é o que vai comandar a informação para o restante do nosso corpo. Sistema central e sistema periférico. O sistema central ele passa as informações para o sistema periférico, certo? Então, o cérebro não armazena glicose e dessa maneira depende minuto a minuto de um suplemento de glicose sanguínea, uma interrupção prolongada glicêmica
podendo causar danos irreversíveis aos cérebros. É complicado também. Curiosidades sobre os carboidratos. Na rapadura, encontramos 90% dos carboidratos, sendo 80% de sacarose. Interessante, né, gente? Os carboidratos da nossa dieta são oriundos de alimentos de origem vegetal, à exceção da lactose leite, proveniente do leite e dos seus derivados. Ponto 3. Mais da metade de carboidrato orgânico de planta do planeta está armazenado em apenas 2 moléculas de carboidrato, amido e celulose. A glicemia. A glicemia é a taxa da glicose no sangue. O que é glicemia, certo? Varia em função da nossa alimentação e das nossas atividades. Segundo o recente surgente da Associação Americana do Diabetes, a glicemia normalmente seria de 70 a 99 miligramas. Ou seja, a normal, e essa daqui já é pré-diabetes, sabe? Uma pessoa de situação de equilíbrio glicosêmico ou homeostase possui uma glicose que varia, em geral, de 80 para 110, já é um pouquinho alta. A hipoglicemia estimula o pâncreas a secretar os outros hormônios. O fígado transforma o glicogênio em glicose e libera a glicose no sangue. A glicemia retorna, então, ao valor da referência. Vamos agora para uma questãozinha, gente. O primeiro fala assim, ó. Os esteroides constituem um grupo especial de... Cadê? Os esteroides constituem um grupo especial de... incluindo engostênio, célula vegetal, o colesterol produzido por animais, o colesterol e o... A gente lembra daqui, ó, colesterol, aqui a gente lembra de lipídios, produção de testosterona e estrogênio. Segunda questão. Os glicídios são as principais fontes de energia diária para seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. De acordo com o tamanho das moléculas, polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamento por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que se desempenham diversas funções essenciais ao bom funcionamento do organismo, certo? Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente, o quê? Letra A. Estrutura e reserva, ou seja, ele só quer saber, ó, os polissacarídeos, aqui ele fez um textinho, certo? E aqui, ó, ele está pedindo o que ele realmente quer. Os polissacarídeos são conhecidos como glicogênio, celulose, amido e quitina. 4, são 4. 1, 2, 3, 4. A gente tem 4 respostas, certo? As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente, ou seja, essa questão, ela quer saber qual as funções de cada um desses. Bora lá. Estrutural, reserva, estrutura e reserva. Não, né, gente? Letra B. Reserva, estrutura e estrutura também não. C. Reserva, estrutura, reserva e estrutura. Ou seja, a quitina, ela está falando sobre a estrutura do exoesqueleto de animais artrópodes. Que eu lembrei do camarão, não foi para vocês? Aqui tá falando sobre a reserva, glicogênio, reserva de açúcar. Celulose, tá falando sobre a estrutura celular. E amido, a reserva também. Então, gabarito, letra C. Cadê? E foi, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado.
Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de forma clara. Se vocês não entenderam, deixa aí no comentário alguma pergunta que depois eu posso responder. E é isso, gente.